Pessoal, a paz do Senhor mais uma vez para todos, amém? O tema da mensagem é: o teu amanhã será melhor do que o teu hoje. Deus vai falar contigo de uma forma muito forte, poderosa, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Fica aí, Deus vai falar contigo. A nossa meditação hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 42, que diz assim: E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Meus queridos, capítulo 1 de João, versículo de número 42, fala do encontro que Jesus teve com Simão, filho de João. A Bíblia diz que Jesus, olhando para Simão, Jesus decide mudar o nome de Simão para Pedro. A palavra Pedro vem do grego Petros, que significa um pedaço de rocha, um fragmento de pedra. E Jesus muda ali o nome de Pedro. Vemos isso no Antigo Testamento, Deus mudando o nome de Abrão para Abraão, pai da multidão. Vemos Deus no Antigo Testamento mudando o nome de Saraí para Sara, princesa. Vemos Deus mudando o nome de Jacó, enganador, suplantador, para Israel. Então Deus é o Deus que muda nome na trajetória da nossa vida. Deus é o Deus que se encontra conosco para mudar o nome, porque muitas vezes o diabo coloca o nosso nome de derrota, né, ao invés de colocar o nome de vitória. Quantas pessoas não entram no centro espírita e quando chega lá espíritos incorporados chamam as pessoas de cavalo, onde Deus chama a gente de imagem e semelhança dele. Então, o primeiro lugar que eu aprendo na vida de Pedro é que Deus mudou o nome de Simão. Deus mudou o nome desse homem para Pedro, para a glória do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Mateus 4, versículo de número 18, que enquanto Pedro estava pescando, mas André, a Bíblia diz que Jesus olhou para eles dois e disseram: Olha, vinde a mim, porque eu vou fazer da vida de vocês a partir de hoje pescadores de homens. Ou seja, Deus é um Deus que tem projetos maiores do que os nossos projetos. Naquela época existia-se 3 tipos de peixes que eram pescados ali. Existia os peixinhos, né, que atualmente são essas piabas, né, no diminutivo. Existia um segundo tipo de peixe que Pedro era acostumado a pegar, que era o barbilhão, né, por causa dos filamentos carnosos no canto da sua boca. Então esse era o barbilhão, né, uma espécie de carpa, né, cheio de ossos, mas pode crescer a um bom tamanho, chegando a pesar quase 8 quilos. Então Pedro era acostumado também a pescar esse barbilhão. Inclusive no capítulo 17, versículo 27 de Mateus, quando Jesus manda Pedro pescar de anzol, certamente ele pegou esse peixe chamado de barbilhão, né, pelo seu tamanho, pelo seu peso, né. E existia o terceiro tipo de peixe que Pedro era acostumado a pescar, que era a carapeba. A carapeba é um peixe que se alimenta de cardumes, né, tem uma babatana dorsal em forma de pente. Então, eles têm aproximadamente de 13 a 60 centímetros. Né? Hoje ainda, à beira do mar da Galileia, existem as carapebas, que são até chamados de peixes de São Pedro. Então, Pedro era acostumado a pescar esses peixes ali no mar da Galileia. Mas Jesus olhou para Pedro e disse: Olha, Pedro, eu tenho um futuro brilhante para a tua vida. Eu vou fazer você pescador de homens, Pedro. E Pedro começa a seguir a Jesus. Pedro começa a acreditar no chamado. E a Bíblia diz no capítulo 10 de Mateus que Jesus escolhendo os 10 apóstolos
Quem foi o primeiro encabeçalho ali? Foi Pedro. Se você for olhar a lista dos 12 apóstolos, no capítulo 10 de Mateus, Pedro aparece em primeiro lugar. Por quê? Porque Deus queria Pedro como um líder. Deus queria Pedro como cabeça e não por cauda. É assim que o nosso Deus faz. Deus tira o homem do pó, né? Ergue ele do monturo, ergue o necessitado. Deus é um Deus tremendo na nossa vida. A Bíblia diz no capítulo 14, versículo de número 22, que Jesus, após ter orado, Jesus andou por cima das águas. A Bíblia diz que quando Pedro olha para Jesus, diz: olha, se o Senhor realmente é o Filho de Deus aí, manda eu andar por cima das águas. E Jesus olha para ele e disse: chega, Pedro, chega a andar por cima das águas. Deus é o Deus que nos tira os nossos pés do lamaçal do pecado, né? E faz andarmos em lugares diferentes, andar em lugares que nunca andamos antes na presença do Senhor. E Pedro começa a andar, mas olhando o vento contrário, Pedro teve medo e começou a naufragar. Pedro começou a sentir medo e começou a afundar. Jesus agarra Pedro e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? E a Bíblia diz que eles entraram no barco e aquela tempestade passou ali para a glória do Senhor Jesus. O nosso Deus é o Deus que anda por cima das águas e que manda a gente andar também, porque somos filhos de Deus para a glória do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 16, versículo número 16, a Bíblia diz que uma certa vez Jesus chegando ali na cidade de Cesareia, Jesus disse: quem é que os homens dizem por aí que eu sou? Qual é a minha fama? Qual é a minha reputação? A Bíblia diz que os discípulos olharam para Jesus e disseram: olha, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que o Senhor é Elias. E Jesus olhando para ele disse: mas vós, quem é que vocês dizem que eu sou? Então Pedro novamente vai dizer: eu digo que o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho do Deus vivo. E a Bíblia diz que Pedro, achando certamente que ia receber um elogio, disse: muito bem, Simão Barjoga, realmente não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Em verdade eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Então Pedro, era um homem que fez essa confissão diante dos outros discípulos. Quantas pessoas estão com medo de confessar que Jesus é o Cristo? Quantas pessoas estão com medo de confessar que Jesus é o Salvador? Mas a Bíblia diz que uma certa vez, enquanto Jesus estava dizendo que ia ser morto, a Bíblia diz que Pedro mais uma vez disse: não, Senhor, isso não vai acontecer contigo não. Jamais. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: olha para trás de mim, Satanás. Que palavra dura Pedro recebeu, ter sido chamado de Satanás. Então o nome de Pedro é mencionado mais do que qualquer outro nome dos evangelhos, exceto, com exceção ao de Jesus Cristo. Ninguém fala com tanta frequência como Pedro. O Senhor se dirige muitas vezes a Pedro. Nenhum discípulo é repreendido como Pedro, com tanta frequência. Ninguém confessou a Cristo com mais ousadia do que a Pedro. Ninguém é louvado e abençoado como Pedro foi. Pedro foi o único, a quem Cristo chamou de Satanás. Que palavra dura! O Senhor tinha coisas mais duras na realidade a dizer a Pedro, do que para qualquer outro discípulo. Porque Deus tomou um homem comum, um homem com uma personalidade inconstante, impulsiva, e transformou num grande líder como uma rocha, para a glória do Senhor Jesus. O nosso Deus é o Deus que pega a matéria-prima certa, experiências de vida certas, qualidades de caráter certo. A Bíblia diz que Pedro
tinha vários talentos, né? Pedro era um homem curioso. O que é que eu vejo na vida de Pedro? É que pessoas que não são curiosas simplesmente não servem para ser bons líderes, né? Pedro era um homem curioso, né? Pedro, o interessante é que a curiosidade é crítica para a liderança, né? Então os líderes precisam ter uma curiosidade insaciável como Pedro tinha, né? Precisavam ser pessoas famintas por respostas, né? Pedro é esse tipo de pessoa, curiosa, faminta por resposta, estava sempre perto de Jesus Cristo. As melhores pessoas para resolver os problemas são sempre motivadas por um entusiasmo insaciável de conhecer coisas, de conhecer pessoas. Pedro era um homem que tinha iniciativa. Sim, é melhor trabalhar com pessoas, com homens, com mulheres, né, que tem iniciativa, do que com alguém que é passivo, que é hesitante, né? Já dizia um ditado que é mais fácil acalmar um fanático do que ressuscitar o morto. Pedro era um homem que se envolvia, sim. Os verdadeiros líderes estão sempre no meio da ação, não ficam sentados, né, nos bastidores dizendo o que é que se deve fazer, né, no conforto da sua poltrona. Não, o verdadeiro líder indica o caminho e ele é o primeiro a entrar na batalha. Pedro era o único que estava próximo o suficiente de Jesus para fitar os olhos nele, para ouvir quando o galo cantasse. Pedro é um sinal de um verdadeiro líder. Quando quase todos haviam debandado, ele ficou ali o mais próximo possível do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o Pedrão, esse é o Pedrão que nós conhecemos, que breve Deus ia mudar a história dele. Quem sabe você não está vivendo esse dilema, né, de perguntar as coisas ao Senhor, de procurar estar perto do Senhor e não obter respostas. Às vezes é criticado, às vezes é diminuído, né, às vezes é até vilipendiado pela sua fé cristã em Deus. Calma, Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. A Bíblia diz que uma certa vez, no capítulo 17 de Mateus, que Jesus Cristo vai orar. E quem é que Jesus vai chamar? Pedro, Tiago e João, para ter um particular com ele. E a Bíblia diz que enquanto Jesus estava orando ali, começou a se transfigurar-se. Os olhos de Jesus, o seu rosto, brilhava como a luz do sol. A Bíblia diz que as vestes de Jesus estavam brancas da cor da neve. E a Bíblia diz: quem se levanta? Pedro de novo. Pedro vai dizer: Senhor, bom é estarmos aqui. O Senhor quer que a gente faça 3 tendas? Pedro, meio com sono ainda, não sabia do que estava falando. Começa a dizer: Senhor, vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas. E a Bíblia diz que veio uma voz do céu dizendo: este é o meu filho em quem eu me comprazo. E ali foi visto Moisés, foi visto Elias conversando com Jesus. E Pedro vendo aquilo tudo, e Jesus disse: vamos descer para o monte, vamos descer agora para fazer a obra. Aleluia, queria muito ficar no monte aqui com vocês, mas não dá, temos tarefa lá embaixo a fazer. Não conte a ninguém a visão. Então Pedro não contou a ninguém aquela visão, mas na carta dele lá na frente ele vai dizer que viu a glória do Senhor Jesus, a glória do unigênito como a glória de Deus. Geralmente aqueles que passam por muitas coisas na vida é aqueles que Deus quer se revelar. Sim, já dizia um pregador, é necessário passar por grandes lutas e tribulações para receber grandes revelações da parte do Senhor nosso Deus. Capítulo 17, versículo número 27, a Bíblia diz que questionaram Pedro, dizendo: olha Pedro, todo mundo que estão pagando os impostos aí, por que teu mestre não paga? E Jesus, Pedro, quando entrou na casa, disse: eu vi o que estão vindo lá, falando lá fora. Vai pescar, Pedro.
E o primeiro peixe que você pegar vai ter um estáter na boca. Aí você pega e paga o meu imposto por mim e por você. A gente sabe que os filhos desses homens aí, os arrumadinhos, ninguém paga, né? Mas a gente tem que pagar para dar exemplo. E Pedro vai pescar e puxa ali, certamente não a piabinha do que eu falei, mas certamente a carapeba, certamente o barbilhão. E Pedro acha ali aquela moeda, aquela pérola e paga ali o imposto. Vemos a providência de Deus aqui. E sabe, você não está preocupado com o papel de água, de luz, com a fatura do cartão. Ore a Deus, apresente a Deus a queixa. Deus, então tem que pagar essa conta aqui. E Deus vai te dar estratégias para a glória do Senhor Jesus Cristo, para pagar essa conta e o nome do Senhor ser glorificado. Creia nesta palavra. Basta obedecer a voz de Deus. Pedro foi pescar e acreditou que no primeiro peixe viria essa pedra na boca. Já pensou? Se ele não acreditasse nisso, parecia uma coisa de louco. Pedro era pescador. Pedro poderia ter indagado, mas eu nunca achei um negócio desse na boca de um peixe. Não, ficou calado, obedeceu a voz do Senhor Jesus Cristo. E ele fisga ali o peixe para a glória do Senhor Jesus. Pedro era um homem submisso a Deus, porque a Bíblia diz que quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro não queria lavar os pés. Jesus disse a ele, olha Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Mas Senhor, tu és Deus. Eu que era para estar lavando teus pés. E não, Senhor, os meus. Pedro, o que eu faço agora tu não entendes, Pedro. Mas depois você vai entender. Aí Pedro vai e diz, então Senhor, lava não somente os pés, mas toda a cabeça e o corpo. Não, Pedro, tu já está lavado pela palavra. Pedro se submete ali a Cristo. A verdadeira liderança espiritual significa servir uns aos outros em amor. O verdadeiro líder é alguém que serve, não é alguém que exige ser servido. Será que não é assim que nós estamos vivendo nesses últimos dias? Normalmente os líderes se voltam para os objetivos, para objetos, e não para as pessoas. E com frequência usam as pessoas, passam por cima das pessoas, dos seus liderados, a fim de alcançar os seus objetivos. O verdadeiro líder é aquele que ama e serve a quem ele lidera. Isso é um verdadeiro líder. A base de uma liderança não é medida pela quantidade de pessoas que me servem, não. A base de uma liderança é medida pela quantidade de pessoas a quem eu sirvo. Foi isso que Jesus falou. Leia João capítulo 13. Isso é uma coisa muito profunda. Vemos Pedro, Jesus orando no Getsêmani. O que é que Pedro estava fazendo? Dormindo. Jesus estava em agonia, suando gotas de sangue. Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, Senhor. Jesus já enxergava a cruz, o sofrimento, os cravos, a coroa de espinho, os cuspes na cara, a blasfêmia. E o que é que Pedro estava fazendo? Dormindo. No momento que Jesus mais precisava de uma pessoa para estar do lado dele, o que é que ele estava fazendo? Dormindo. Jesus levanta, Pedro, pode orar nem uma hora, Pedro, comigo, Pedro. Pedro, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Pedro. Ora, Pedro.
Mas Pedro estava com sono. A igreja está com sono espiritual desses últimos dias. Por isso que Deus está permitindo certas coisas para nos despertarmos, para orarmos, para lermos a palavra, para buscarmos a Deus. E Jesus é levado ali, Pedro agora saca da espada e corta a orelha de Malco. Mais uma vez é repreendido por Jesus. Pedro, não é assim não, Pedro. Eu poderia invocar Deus, mandar legiões agora de anjos. Aquele que fere com a espada será ferido. Ou seja, não é para pagar o mal com o mal não, Pedro. Vamos vencer o mal com o bem, Pedro. E vai ensinando a Pedro a liderança. A Bíblia diz que Pedro ouviu o galo cantar. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Esse aqui também andou com ele. Pedro, não, jamais. Jurou, praguejou, dizendo, não, esse aí não. Mas Pedro chorou amargamente. Não um choro de remorso, mas um choro de arrependimento verdadeiro. E o mesmo Pedro que negou a Cristo 3 vezes, foi o Pedro que confessou a Jesus 3 vezes. Lá em João capítulo 21, Jesus tinha morrido. Pedro olhou para um, olhou para outro e disse, eu vou pescar, e os discípulos, eu vou também. E foram pescar, passaram a noite inteira, não pegaram nada. Ao amanhecer, viram Jesus na praia, já com peixe, assado, pão. O que foi que vocês pescaram? Nada. Jesus disse, lança aí as redes no lado direito. E quando lançaram, 153 peixes grandes. Aleluias. Como é bom ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus. Pedro fica com vergonha, se lança ao mar, veste a túnica, certamente estava nu ali. Mas Deus mudou a história de Pedro. A Bíblia diz que depois que Jesus foi ressuscitado, Jesus disse que ia dar poder a Pedro, à igreja. E no capítulo 2 eles estavam orando e são batizados com o Espírito Santo. E aquele povo que estava ali, capítulo 2, diz, vocês estão embriagados. Pedro agora se levanta como um grande líder. Esses homens não estão embriagados, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias eu derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Pedro agora começa a dar um sermão poderoso. E ele diz, o que é necessário para ser salvo? Pedro diz, se arrependam, se convertam dos vossos pecados, para que sejam apagados os vossos pecados e sejam chegados os tempos de refrigérios pela presença do Senhor. Não há um Deus debaixo dos céus, aleluia, a não ser o Deus de Israel que possa salvar. Quase 3.000 almas se convertem a Jesus Cristo através de Pedro. Pedro, no capítulo 3, Pedro vai subindo ao templo para orar, mas João tinha um coxo de nascença ali. Pedro disse, olha para nós não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Agora aquele homem levanta e sai glorificando o nome do Senhor. A Bíblia diz no capítulo 4, meu irmão, que disseram, Pedro, você não pode mais falar nesse nome. Pedro disse, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. A Bíblia diz no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo 14 e 15,
que pessoas vinham das circunvizinhanças para que ao menos a sombra de Pedro passasse e as pessoas fossem curadas. A Bíblia diz no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 14, que depois que Filipe pregou em Samaria, Pedro foi para lá mais João fazer o quê? Colocar as mãos sobre aquelas pessoas, sobre os novos convertidos, e eles receberem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 34, que quando Jesus Cristo chega na cidade de Lida, tinha um homem chamado Enéas ali, 8 anos enfermo. Você está pensando que Pedro fez alvoroço? Pedro botou a banda para tocar? Você está pensando que Pedro botou a mão na cabeça de ninguém? Você está pensando que Pedro empurrou ninguém? Não. Pedro olhou para Enéas e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, Enéas. E aquele homem se levantou para a glória de Deus. Pedro vai para Jope, uma cidade próxima de Lida. O que é que acontece ali? A Bíblia diz que mandaram chamar Pedro porque uma moça chamada Dorcas tinha falecido. Ouviram que Pedro estava ali, chamaram Pedro. Disse: olha, Pedro, essa moça morreu. Olha, começaram a mostrar ali as coisinhas de crochê que ela fazia. Pedro entrou no quarto, orou por Dorcas e Dorcas ressuscitou. Esse agora é o novo Pedro para a glória de Deus. No capítulo 10 a Bíblia vai dizer que Cornélio mandou chamar Pedro. Aleluia. E quando Pedro chegou lá, Cornélio falou da visão que ele tinha tido. E Pedro disse: agora eu vejo que Deus não está fazendo acepção de pessoas, não. Aleluia. E começou a abrir a sua boca. Aleluia. Dizendo que Jesus tinha feito obras maravilhosas, que ele era testemunho de Cristo agora. Enquanto Pedro falava, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus foi derramado na vida, no povo da casa de Cornélio. Quem sabe eu estou pregando, meu irmão, essa palavra aqui agora. Aleluias. E você que está ouvindo, não comece agora a receber o Espírito Santo. Vai recebendo de Deus aí agora. Você está ouvindo a palavra de Deus? Recebe a presença do Espírito Santo via internet, via esses vídeos aí agora. Recebe agora a presença do Altíssimo. Recebe a cura de Deus na tua vida aí agora. Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe. Deus é o Deus que ainda opera maravilhas para a glória do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, para a gente encerrar, meu amado, no capítulo de número 12, que o rei Herodes já tinha matado Tiago, pega Pedro para matar também. O que é que Pedro faz? Fica nervoso, ansioso? Não. Pedro vai dormir, 4 quartetos de soldados, 16 soldados, olhando para Pedro, guardando Pedro, aleluia, esperando a festa da Páscoa passar para matar Pedro. Mas à meia-noite um anjo veio, libertando Pedro das prisões, dizendo: Pedro, calça as sandálias, põe a túnica, e saiu abrindo as grades. E Pedro foi passando. Quando Pedro chegou no meio da rua, a Bíblia diz: verdadeiramente agora eu sei que Deus enviou o seu anjo e me livrou da boca de Satanás. Pedro chegou lá e a igreja estava orando por Pedro. Eles não estavam nem acreditando que Pedro ia bater na porta ali. Eles estavam orando sem acreditar que Deus ia fazer um milagre. Ei, Deus vai sair abrindo as portas. Deus vai sair escancarando as portas. Eu profetizo em nome de Jesus que tudo aquilo que está fechado na tua vida hoje, aleluia, seja de área emocional, espiritual, financeira, seja de ordem física, seja de ordens, aleluia, satânica, essa batalha espiritual que você está passando, tá tudo trancado, tá, mas Deus vai mandar o seu anjo agora, vai começar a abrir as portas, aleluia, e as portas vão ser abertas, porque agindo Deus, quem impedirá? A Bíblia diz que ainda que houvesse dia, Ele é Deus e não há quem possa escapar das suas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem o futuro, nem o presente, nem as potestades de Satanás
mais vai impedir o que eu tenho para minha vida, para a tua vida. Recebe, meu irmão, aquilo que Deus tem para a tua vida. O amanhã, aleluia, vai ser melhor do que o dia de hoje. A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Mas, irmão Júlio, eu já estou no final e nada, não. Se Deus não chegou com providência, é porque você, aleluia, Deus ainda vai chegar na tua vida. Olha a vida de Jó. Melhor foi o final da história de Jó do que o princípio da história de Jó. Deus vai fazer milagres. Se você gostou dessa palavra, se inscreve aí no canal, tem o nome aqui, se inscrever de vermelho, se inscreve aí, compartilha com outras pessoas, seja abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo e que o nome de Deus venha a ser glorificado. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e nos ajuda a pregar a palavra. Estou aqui entrando com a palavra, com o conteúdo, e você se inscreve e compartilha com outras pessoas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Fica na paz de Cristo. Amém.